Por onde a Venezuela invadiria a Guiana? Em nossa análise especial de hoje, concentraremos primordialmente na análise de uma possível linha de ação que permitiria que o Estado venezuelano realizasse uma incursão terrestre no território do Essequibo, Guiana. Quais seriam os recursos e caminhos necessários para a Venezuela concretizar de vez sua pretensão expansionista? Toda essa história tem um pé lá no período colonial, onde a Venezuela e Guiana possuíam uma disputa territorial complexa. A área em disputa é uma região de 160 mil quilômetros quadrados, localizada a oeste do rio Essequibo, que hoje responde por cerca de 75% dos 215 mil quilômetros quadrados do território da Guiana. Esta área, rica em minérios e pedras preciosas, está sob controle da Guiana desde que o país se tornou independente, em 1966. A Venezuela, por sua vez, afirma que o território pertence a ela, já que era parte do Império Espanhol. Havia a presença de religiosos espanhóis na área, e segundo ela, os holandeses nunca ocuparam a região a oeste do rio Essequibo. Fato é que essa disputa se intensificou nos últimos anos, principalmente depois da Venezuela assistir à descoberta e exploração de poços de petróleos nas áreas exclusivas de exploração da Guiana, em que estariam inclusive sendo explorados por empresas estrangeiras. O problema se intensificou ainda mais no último dia 3 de dezembro, quando o ditador venezuelano convocou as pessoas a um plebiscito com o objetivo de assegurar o apoio popular e resguardo da narrativa para a anexação forçada do que eles chamam de Guiana Essequiba. Mas fato é, caso a Venezuela esteja mesmo determinada a avançar em um plano de avanço militar visando a conquista de Essequibo, quais seriam as alternativas plausíveis para essa invasão? Se olharmos o mapa da fronteira entre Venezuela, Guiana e Brasil, percebemos primeiramente que a região que divide a Venezuela-Guiana não oferece infraestrutura básica para uma incursão de tropas, blindados e veículos pesados, rotas de suprimentos para suprir as linhas e inclusive impraticável uma incursão de tropas a pé pela região, sendo uma região extremamente densa em selva. Portanto, essa opção, pelo menos hipoteticamente falando, seria muito pouco provável. Sobraria, portanto, duas alternativas a serem pensadas: uma incursão utilizando o território brasileiro ou uma operação anfíbia, utilizando-se da disposição de tropas na costa da Guiana. A ação por mar depende unicamente da capacidade da marinha venezuelana de atacar e apoiar uma incursão, o que pode ser dificultado, uma vez que os Estados Unidos se demonstraram contrários a qualquer intervenção venezuelana. Os Estados Unidos possuem capacidades de realizar uma interdição e bloqueio marítimo, que garanta a segurança da costa guianesa. Sem contar que a marinha venezuelana, ao contrário da defesa aérea daquele país, não dispõe de muitos meios necessários para manter uma operação dessa magnitude, e ao mesmo tempo garantir a estabilidade da operação, uma vez que os Estados Unidos estejam realmente dispostos a parar um ataque dessa magnitude. Por outro lado, na fronteira com o Brasil, através de Roraima, tem-se uma vegetação de campos gerais que é adequada ao movimento das tropas com uma baixa concentração de contingente brasileiro. Existe ainda a possibilidade de incursão pelo rio Mazaruni, porém, por ser uma via facilmente defendida por meio de emboscadas no percurso do rio, é o menos provável de ser adotado como esforço principal de um possível ataque. As Forças Armadas Nacionais Bolivarianas, que são as Forças Armadas do Estado venezuelano, contam com 123 mil homens na ativa, 63 mil deles no Exército, 26 mil na Marinha, 12 mil na Força Aérea e 23 mil na Guarda Nacional. Isso faz da Venezuela o terceiro maior contingente da América Latina, atrás do Brasil e da Colômbia. Deve-se considerar também os 220 mil integrantes das milícias paramilitares, que são armadas e ideologicamente próximas do regime. O ditador venezuelano tem um ponto importante ao avançar por terra, que é a superioridade aérea das defesas, com sistemas russos avançados de longo e médio alcance e 23 unidades do Sukhoi 30, capaz de garantir superioridade aérea da região-alvo da operação. Consideraremos que após o resultado do plebiscito, realizado no dia 3 de dezembro, o gabinete presidencial da Venezuela resolvesse de fato adentrar no território brasileiro, a operação deveria ser rápida e sigilosa até o seu início, evitando a concentração de meios estratégicos brasileiros na região,
uma vez que as forças brasileiras em Boa Vista, RR, são compostas somente por Grupo de Artilharia de Campanha, Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, Batalhão Logístico, Batalhão de Engenharia e Batalhão de Infantaria de Selva. Esta operação consistiria em um ataque para conquistar a região nordeste do estado brasileiro de Roraima, tendo como objetivos Uiramutã, Normandia e Bonfim, a fim de permitir o acesso de tropas e o fluxo logístico contínuo para a região guianense de Essequibo. Reforços brasileiros, por via aérea chegando em Boa Vista RR, seriam afetados uma vez que os Su-30 e o F-16 venezuelano, se realmente possuírem quantidades operacionais adequados, têm capacidade de identificar e abater possíveis ameaças do vetor aéreo brasileiro. Com superioridade aérea garantida, a próxima fase seria a destruição por bombardeio de acessos, impedindo reforços de chegar à cidade de Boa Vista, principalmente pontes e estradas que são importantes para abastecimento das linhas em Roraima. Com essas interdições, a única via de acesso a Boa Vista seria interrompida, facilitando e contribuindo para a liberdade de ações das Forças Armadas venezuelanas. Após o estabelecimento de um acesso de tropas para Essequibo, pode-se pensar em duas possíveis linhas de ação para o governo de Maduro: estabelecimento de uma defesa ferrenha da região ou após uma rápida entrada de um considerável volume de tropas em Essequibo, uma retraída para o território venezuelano e de Essequibo. O estabelecimento de uma posição permanente na região tem uma consequência grave e de difícil enfrentamento, uma vez que haveria uma forte resposta do governo brasileiro, buscando uma mobilização nacional para concentrar meios militares para operar na região, bem como uma mobilização de outros países pela invasão de um território soberano. Certamente, no médio prazo, haveria um contra-ataque para restabelecimento das fronteiras do Brasil, gerando um dano desnecessário no poder de combate com as possíveis perdas de pessoal e material militar venezuelano. Uma ação militar por terra da Venezuela em território brasileiro seria uma agressão inédita para o Brasil em tempos modernos. Seria um choque de poderio militar entre as duas maiores potências da região, com consequências graves para todo o entorno sul-americano. De qualquer forma, é profundamente lógico e verdadeiro afirmar que isso causaria uma desestabilização de todo o continente sul-americano, obrigando os países a iniciarem uma campanha de maior preocupação armamentista e trazendo para o continente atores internacionais. Essa é uma análise hipotética e fictícia, montada com fatos dispostos publicamente que não tem qualquer finalidade de ser utilizada como fonte fiel dos fatos que possam acontecer. Essa foi a análise de hoje. Deixe sua opinião aqui embaixo sobre o tema. Não se esqueça de se inscrever neste canal.